E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. É muito bom estar com vocês e poder meditar um pouco na palavra. Sabemos que a palavra é o pão da vida. E a gente vai mudando de estado, muda de clima, e a voz já mudou também. Nós vamos ler Atos capítulo 1, versículo 8. Deus abençoe o meu doutor. Qual é o seu nome? Edson, doutor Edson. É um prazer ter você conosco. Muito obrigado. Nós vamos fazer essa leitura e comentar um pouquinho da palavra de Deus. Atos 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Grande Pai, precisamos, como sempre, de Ti, pois quando Tu estavas aqui em carne, disseste que não podemos fazer nada sem o Senhor. E estamos precisando do Senhor a cada instante, para ouvir, para falar, para cantar, para orar, para engrandecer o Senhor, que já é tão grande, mas recebe o louvor, a honra e glória de lábios mortais. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Em busca de poder. A maioria sempre está em busca de poder, em todos os pontos. Você pode ver na ciência, nos grandes reis, nos grandes faraós, todos estavam em busca de um grande poder, de uma grande liderança. E o próprio povo de Deus sempre vive em busca de um grande poder. Poder este que já foi derramado no Pentecostes. Perguntamos, porventura existe ainda grande poder para ser derramado sobre o povo, quando o que Deus havia prometido, que era o Espírito Santo, Ele derramou no dia de Pentecostes. Isso veio trazendo alimento para a igreja e dando força para a igreja receber cada dia mais poder de Deus e enfrentar cova de leões, fogueiras, ser traspassado ao fio de espada. Eles tiveram poder para isso. Uns têm poder para testemunhar o que crê. E mesmo não crendo da forma certa, cada um tem força, poder para testemunhar o que crê. Roma teve e tem, Lutero teve,
e com aquele poder ele venceu o espírito do dia e Deus esteve com ele, um homem só. Irmão Branham ensina que Deus não precisa de muitos, basta um homem em sua mão. Se tiver um homem na mão de Deus, ele faz o que tem que ser feito. Para começar, Deus não pode trabalhar com 3, meia dúzia ou uma, porque Deus trabalha com um homem, sempre foi. Então ele trabalhou com João Batista e trabalhou finalmente com William Branham, trazendo a revelação de mistérios que estavam ocultos por todos estes milênios. Há quanto tempo nós sabemos que os mistérios estavam ocultos? Ninguém sabia. A própria Bíblia, um livro fechado, selado por todos estes anos. 7 eras da igreja, tivemos um livro selado. Hoje eu não tenho mais este livro selado. Se eu disser que eu tenho este livro selado, eu sou um mentiroso e eu não reconheço o ministério que Deus mandou na terra para poder mostrar para nós que o livro não está selado mais. Que esteve. Capítulo 5 de Apocalipse, não podiam nem olhar para este livro. Mas quando viesse os dias do 7º anjo de Apocalipse 10, então o livro que estava selado com 7 selos nos seriam aberto. Agora, eu não posso dizer que está selado, porque estou aqui para testemunhar. Eu não estou em busca de poder. Estou falando sobre em busca de poder, mas eu não estou em busca de poder. Porque você buscar uma coisa que você não tem, você buscar uma coisa que não caiu, você buscar uma coisa que Deus disse que é para você, mas você ainda não viu. Mas quando você já viu aquilo, você já ouviu, você já recebeu, já se identificou com aquilo, você não busca, você testifica que você tem recebido poder. Agora, esse poder não é poder sobre as nações, não é poder para estar sobre os homens, não é um domínio como obra dos nicolaítas para governar pastores, presbíteros, não, é um poder de revelação. Que o povo está em busca de poder e cada um busca poder de uma forma. Para mim, pela Bíblia que eu conheço, o maior poder é o que estava escondido e não está mais. Se estivesse escondido, era um poder escondido. Hoje, ele é um poder revelado. Ele é um poder desvendado. A Bíblia é um livro de poder. E ela foi um livro de poder por 6.000 anos, um livro de poder fechado. 2 milênios, esta Bíblia é um livro de poder. E um poder fechado. Um poder que ninguém podia nem olhar para ele. Recebia um poder na terra, mas o livro estava selado com 7 selos. Agora a promessa de Deus, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, isto é, a sua mensagem, e quando o 7º anjo de Apocalipse 10 toca a trombeta, ele declara uma guerra. É uma guerra religiosa. Ele tocou a trombeta e o toque da trombeta tem que produzir um som. E o som que produz daquele toque da trombeta do 7º anjo não pode ser outro som, senão 7 trovões revelados. Eu sei que o mundo hoje diz, mas aonde estão? Você diz, foi revelado? Sim, foi revelado. Eu tenho uma Bíblia, vocês todos têm uma Bíblia que diz que nos dias da voz do 7º anjo seria revelada. Eu tenho testemunhos, eu tenho mensagens que leio, que esse 7º anjo já veio. Eu não espero William Branham, senão para estar juntos
na ressurreição geral. Mas não espero William Branham para fazer mais nada, porque não tem mais nada para fazer. Se tivesse alguma coisa para fazer, então eu poderia esperar, não mais em William Branham, esperaria até em outro. Alguma coisa manifestaria. Mas como a promessa de Deus é certa, e eu não posso ignorar o que Deus disse, senão eu piso na palavra, porque não dizer que nos dias da voz do sétimo anjo não foi revelado, se eu disser não foi revelado, eu estou pisando na própria Escritura que cumpriu há mais de 40 anos atrás. A Bíblia é um caso concluído. Apocalipse 10 é um caso concluído. A Bíblia fechada foi um caso concluído até 1963. Ela era um livro fechado. Ninguém podia olhar para ela. Porque é um livro que ninguém pode mexer nele. Quantos vierem pregar, tentaram falar, teu irmão Branham antes tentou pregar 7 vezes. E ele disse que pregou os 4 cavaleiros em 20 minutos. Ele quis fazer algo, mas foi antes da voz do sétimo anjo. Agora, o que você vai entender é que a voz do sétimo anjo já cumpriu. Isso já aconteceu. Nós não temos que esperar a voz do sétimo anjo. Nós temos que ler as mensagens e ver esta voz já exposta nas próprias mensagens. Não esperamos o sétimo anjo. Cremos que ele já veio. Ele já cumpriu sua palavra. Não espero Deus outra vez abrir um livro que ele prometeu que abriria nos dias da voz do sétimo anjo. Não espero ele abrir outra vez, porque ele já abriu. Então eu não estou aqui para dizer que eu sei. Eu não estou aqui para dizer que eu tenho este poder, eu estou aqui apenas para dizer que Deus já cumpriu sua palavra e o poder que ele disse que derramaria, já derramou. Agora, se eu não vou como posse desse poder, eu vou sempre mendigar, eu vou esperar que algo suceda, mas tudo já está no passado. Irmão Branham diz, Deus não pode nem te curar mais. Deus não pode te salvar mais. Com a atração sobre a montanha, diz Deus não pode. Por quê? Ele já fez. Ele já te salvou, ele já te curou. Então o que precisa é eu dizer, eu aceito o Senhor como meu Salvador. Eu aceito a minha cura, que o Senhor já derramou para mim. Então eu digo, Deus não pode revelar mais 7 selos. Deus não pode revelar mais 7 trovões. Ele não pode fazer. É um caso concluído. Por que ele não pode fazer? Porque ele já fez. Será que teríamos condição de provar que ele já fez? Antes, eu não vou ter tempo para tudo também, não é? Eu trago mensagem para o público, mas eu não prego sobre tudo, porque não dou conta. É um parágrafo aqui, outro ali. Mas o irmão Branham diz, 259, Senhores deste tempo. Vou começar sobre o sétimo ano. Senhores deste tempo, 259. Quando esse anjo soa, cada mistério termina tudo. Agora, quando esse anjo soa, cada mistério, está falando do sétimo anjo. Quando ele soa, cada mistério termina tudo. Não ficou nada por terminar. Quando William Branham soou, os mistérios de Deus terminaram. Não existe mistério. Seja quem ele for e onde quer que ele esteja, a palavra de Deus não pode falhar. E ele disse. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começar a tocar a trombeta, o mistério de Deus será consumado.
como ele anunciou a seus servos, os profetas. O 262, ainda em sequência, senhores, veja o tempo. Agora, quando ele começar a tocar a trombeta, o mistério será consumado. Irmãos, dizer que Jesus tem que fazer alguma coisa é inutilizar o Calvário. Você tem que saber que no Calvário ele disse: tudo está consumado. E a palavra tudo quer dizer tudo. Não ficando nada para trás. Tudo está consumado. O que eu preciso para a cura, para a salvação, está consumado. O que você precisa está consumado. É somente crer. E quando o sétimo anjo tocasse a sua trombeta, então todo o mistério seria consumado. Todo quer dizer que não ficou nenhum para trás. A desculpa de muita gente da mensagem que crê no profeta William Branham é dizer que ainda ficou o sétimo selo para trás. Isso é ignorância. O sétimo selo era o William Branham. Você quer que eu prove? Eu provo pelo que o profeta pregou. E eu estou provando para quem crê nesses livros do profeta William Branham. Eu vou provar para você que é ele. Então, é tempo para que as vozes dos 7 selos de Apocalipse 10. Você sabe que as vozes de Apocalipse 10 não é 7 selos, é 7 trovões. Mas 7 trovões, se você quiser ouvir as vozes dos 7 trovões, leia os 7 selos. Aqui os 7 trovões, irmão Branham está falando aqui, ó. Então é tempo para que as vozes dos 7 selos de Apocalipse 10 sejam reveladas. O que tem em Apocalipse 10 é 7 trovões. E as vozes têm que ser reveladas. E as vozes dos 7 trovões estão dentro dos 7 selos. Irmão Branham diz: quando abriu o primeiro selo, houve um trovão. Então cada selo que abriu foi um trovão. Aleluia. Entende? Ele pergunta: entende, mas é difícil. As pessoas não entendem. Você vai perguntar: entendem, povo da mensagem, povo que crê em William Branham, vocês entendem que é isso daqui, que os mistérios já foram revelados, os 7 selos de Apocalipse 10, que são 7 trovões, as suas vozes estão dentro dos 7 selos? Já ouviu isso? Entendem? Quando todos os mistérios do livro estiverem completos, e a Bíblia diz aqui que ele é o 7º anjo, ele consumará os mistérios. Amém, amém, glória a Deus. Vamos passando para outras aqui, porque você precisa usar mais mensagens. E aqui, mas pode ficar seguro que eu vou ter que ficar por aqui, porque para segurar essa mensagem não é fácil. Olha para você ver. 229 da festa das trombetas. 229 a festa das trombetas. Porque, irmãos, a vida inteira eu prego o evangelho faz 37 anos. E eu não conheço quase nada. Agora, o que se prova a vida inteira é que cada coisa que se prega tem que mostrar a Bíblia. Tem que falar para o povo: está escrito. Se você quer vencer a Satanás, não vença com sabedoria. Você vence com o que está escrito. Jesus venceu a Satanás com o que está escrito. E não pense você que Satanás não vem falar com você sobre Bíblia, porque ele entende a Bíblia mais do que nós. O diabo entende, ele não tem revelação da Bíblia, mas que ele entende, ele sabe da Bíblia, ele sabe. Ele falou para Jesus, citou o Salmo 91 para Jesus. Se fosse para citar de cor, ele citaria de cor. Ele diz: está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece em pedra alguma. Pode pular daqui de cima. Não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito também, Satanás.
Então eu tenho que saber que eu uso Bíblia, mas o diabo também. E nós temos que saber que nós usamos mensagem, mas o diabo da mensagem também usa mensagem. Isso é real. Então nós temos que tomar a palavra como ela é, para poder vencer os trinitarianos, os unicistas e os dualistas. Nós tivemos que tomar a mensagem de William Branham e provar para eles que Deus é um só, como uma deidade. Pai, Filho e Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Tivemos que provar e vai na Bíblia. Mas se você quiser na Bíblia e ver 2, você vê. Se quiser ver 3, você vê também. É só querer ver ofícios e fazer de ofícios pessoas. Mas estamos falando de gente de revelação. A mensagem do 7º anjo é para levar um povo no rapto. Veja, eu quero dizer mais uma coisa, concluindo agora. Não perca isso. Eu fico pensando quando o irmão Branham dizia não perca, é porque é importante. Não perca isso. Quão impressionante! Do 7º anjo, o mensageiro do 7º selo. Mensagem, Apocalipse 10 era o 7º selo. Perdeu o valor? Apocalipse 10 não vai ser, porque ele já tinha pregado, isso daqui é 1964, ele já tinha pregado os 7 selos, então ele está dizendo, Apocalipse 10 era. Não é não, era o 7º selo. Ele está dizendo, os 7 trovões era o 7º selo. Aquele mistério do 7º selo, você vai encontrar ele claramente. O mistério do 7º selo é o 7º anjo, é o mensageiro. O mensageiro é o mistério. Amém. Então, Apocalipse 10, irmãos, essas coisas aqui, para começar, ela é a maior mensagem do século. Ela não é a maior mensagem de Curitiba, nem de Franca. Ela é a maior mensagem do século, do mundo. A maior mensagem. Porque o 7º selo, os 7 trovões, o 7º anjo, dia e hora, está tudo conectado. É uma coisa só. Isso aconteceu e o povo não percebeu. Mas é simples. Aí no primeiro selo, parágrafo 33, que você já está acostumado a ouvir a citação dele, primeiro selo 33. Então, quão impressionante. Não perca isso. Quão impressionante. Do 7º anjo, o mensageiro do 7º selo. Quem é o 7º selo? Eu poderia passar pelas mensagens aqui, revelada pelo profeta. Como isso é a terceira etapa? E a terceira etapa, Deus diz para William Branham, não diga a ninguém. Deus não diz para William Branham, não pregue. Ele diz, não diga a ninguém. William Branham pregou a terceira etapa. Mas ele não disse o que era quando ele estava pregando. Para começar, eu tenho base na mensagem, que nem ele mesmo sabia quando ele estava pregando os selos. Ele não sabia que os selos eram a terceira etapa. Deus não revelou a ele. Está no 7º selo, 160. Ele pregou dizendo assim, a terceira etapa, o que vem. No 7º selo. Mas quando chegou em 1965, pregando a mensagem, os ungidos de Deus, parágrafo 262, tradução da voz de Deus, ele disse, a terceira etapa foi. Agora ele podia falar. A terceira etapa foi. Tem que conectar isso. A terceira etapa virá. Então é uma coisa, virá é uma coisa. É porque ele não sabia. Quando chegou lá em 65,
Aí ele diz, a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. A gente tem que guardar o que é. O que faz esse monte de crentes na mensagem, cada um crendo de um jeito, é porque fizeram o mesmo com as Bíblias. Partiram a Bíblia e fizeram um monte de denominações com a mensagem do profeta, fizeram a mesma coisa, mas está tudo dentro da Bíblia, até os 7 trovões. Que diz a Bíblia, não escreva. A voz falou para João, não escreva, está dentro da Bíblia. Agora eu creio que o William Branham falou. Alimento espiritual em seu devido tempo, 79. Ele falou, você pensa que está fora da Bíblia. Irmão Branham diz, eu pensava também que era assim. Quando ele pregou Senhores, ele tinha tempo, essa mensagem que eu estou lendo aqui. Ele diz aqui que tinha 7 dentro do livro e 7 no reverso do livro. Que eram os 7 trovões fora da Bíblia. No reverso do livro. Aí foi revelado para William Branham em 1964 e 65, dizendo assim, mas não pode, porque já está tudo escrito na Bíblia. A Bíblia é um livro completo que completou tanto que Deus diz assim, não aumente e nem diminua. Você não pode colocar nada e não tirar nada lá de dentro. Deixa do jeito que está. Por que deixar do jeito que está? É porque já está tudo lá dentro. Se você mexer naquilo, você mexe no programa de Deus. Já está lá. Aí perguntaram para o irmão Branham, os 7 trovões, irmão Branham, não é um mistério que deve ser dado a conhecer a um homem. Ele disse, não. O Desvelar de Deus, 273 a 278. Ele disse, não. Está tudo revelado lá. Os 7 trovões, está tudo revelado lá. Os 7 selos declararam o que eram os trovões. Pergunta e resposta número 4, parágrafo 78. A gente ficar esperando uma coisa é cegueira. Nós temos mensagem para provar que os 7 trovões está dentro dos 7 selos. O mistério está dentro dos 7 selos. 7 selos não são apenas 10 livros. 7 selos é a idade que o irmão Branham pregou. Começa em 63 e termina em 65. Isto é 7 selos. Irmão Branham não podia pregar tudo dentro de um selo. Ele disse, se eu for pregar um selo, dá para pregar 30 dias e não passo por tudo ainda. Então, você tem que ver que após os selos, aquelas mensagens estavam complementando os selos. O que ele não podia dizer, ele estava dizendo nas próximas mensagens. Então, perguntas e respostas número 4, parágrafo 78, são coisas que eu acho que é bom a gente até ler. Tem muita gente que não tem a mensagem, e por não ter a mensagem, pode nos ouvir falar dessas coisas, mas onde está? 78, perguntas e respostas número 4, parágrafo 78, a pergunta 21ª, tem os 7 trovões, os quais se igualam, 7 mistérios, já sido revelados? Foram revelados nos 7 selos, porém ainda não nos são dados a conhecer como os trovões? Não. Nos 7 selos foram revelados. Disso se tratavam os trovões. Quando o profeta fala, eu digo amém. Por isso não adianta ficar esperando. Os que esperam em William Branham para revelar alguma coisa estão perdidos. Deus cumpre a sua palavra. Se o homem não cumpre, problema é do homem. Mas Deus, quando diz nos dias da voz do 7º anjo, então foi naqueles dias. E eu tenho mensagem sobeja para dizer que o 7º anjo foi William Branham. E 2 coisas para você ligar: que 7º mensageiro da era de Laodiceia e 7º anjo de Apocalipse 10:7 são a mesma pessoa. Também precisa mensagem para isso.
precisa de tomar as mensagens, porque se o povo diz que crê em William Branham, filho, então vamos, se crê, vamos lá. Eu vou fazer um teste para ver se você crê mesmo, se você mente. 204 e 205. Eu creio que o sétimo anjo de Apocalipse 10 é o mensageiro da sétima era da igreja de Apocalipse 3,14. Eu creio. Se o Lembrana cria, eu também. Agora, vocês notam, nos dias da voz do sétimo anjo, este era um anjo, e é o anjo da sétima era da igreja. Os mistérios não seriam revelados por nenhum outro anjo, porque não tem anjo mais para a igreja gentia depois do sétimo. Estudamos as mensagens do profeta e ele diz: o sétimo é o fim. Você não tem mais nenhum depois do sétimo. O que se tem são dois profetas, Moisés e Elias, que não tem nada a ver conosco. Gente, coloca isso no lugar. Moisés e Elias não tem nada a ver conosco, assim como William Branham, o quarto Elias, não teve nada a ver com Israel. E ele queria ir a Israel. Ele queria, mas como ele era um mensageiro verdadeiro de Deus, Deus o barrou. Todo mensageiro verdadeiro de Deus, se for fazer uma coisa errada, Deus cruza o caminho dele. Deus o barrou. Lá no Cairo, no Egito, vocês sabem disso. Com a passagem paga já, prontinha. Quando deu uma parada lá no Cairo, Deus diz para ele: não é hora. Isso quer dizer, você é o quarto mensageiro, o quarto Elias, e quarto Elias não pode ir para judeus. A mesma coisa Deus diria: você é o quinto Elias, não tem nada a ver com a noiva, a esposa do Cordeiro. Então Moisés e Elias não tem nada a ver conosco, como William Branham, o quarto também não teve nada a ver com os judeus. Isso daqui é uma matemática que não se perder. Vocês falando dos 7 selos, eu digo assim: William Branham é o mensageiro dos 7 selos. Já lembra aqui 229 da festa das trombetas. Então, se ele é o mensageiro do 7º selo, você tem que encontrar agora nas mensagens dele se é verdade. William Branham nunca diz: eu sou o 7º anjo, eu sou o Elias. Você não encontra. Faz mais de 30 anos que eu li essas mensagens. Eu nunca encontrei dizendo: eu sou isso aí. Eu sou Elias. Eu sou o 7º anjo. Ele não fala. Quem é não fala. É quem não é que está em busca de poder. Mas quem é já tem o poder nas mãos. Olha aqui. Para vocês saberem quem é o 7º selo. 206 senhores deste tempo. Agora, vocês recordam quando isso foi os anjos para as eras da igreja? Nisto agora concordará direto nestes 7 selos, nos quais viremos a falar. Os 7 selos dos quais estamos tratando de falar. Quando chegarmos a esse tempo, são 7 selos, são os 7 selos escritos. Estes 7 selos, conforme você sabe, são a manifestação dos 7 anjos das 7 igrejas. Porque os 7 selos são a manifestação dos 7 anjos das 7 igrejas. Então, o que foi William Branham? Olha, ele foi mensageiro de Apocalipse 3,14. Muito bem. Já que ele diz que Apocalipse 3,14 e 10,7 é o mesmo homem, então nós estamos aqui aprovando esta mensagem. Ele foi esse mensageiro. E aqui ele está dizendo que os 7 mensageiros representam as 7 eras da igreja. Paulo representou a primeira e Branham representou a 7ª. E cada era, cada mensageiro representava um selo.
Paulo representou o primeiro, Brana representou o sétimo. Amém? Em busca de poder. Porque já tem. Fica em busca de poder quem não tem. Em busca de poder. Sétimo anjo. O sétimo anjo era alguma coisa? Será que? Sétimo selo, parágrafo 152. 151 e 152. Ele está falando daquele sétimo anjo da constelação de 7 anjos que desceu sobre o Monte Pôr do Sol, 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 até as 18h30, ficou ali parado. Olha, o próprio horário é do mensageiro do entardecer, 18h10. Às 18h30. Está dentro do entardecer e exatamente dentro do período que o sétimo selo diz. Houve silêncio no céu. Quanto? Quase. Mas não foi meia hora. Foi quase. E houve silêncio no céu, porque Deus tinha descido sobre o Monte Pôr do Sol em 1963, 28 de fevereiro, às 18h10, e ele ficou ali, e os Estados Unidos fotografando, e conhecedor, mas da maior ciência, examinando as fotos, encontrando o falso e o verdadeiro, encontraram o verdadeiro na foto de William Branham. Mas eles encontram o falso também. Mas olhando para aquela foto, tirando aquela foto, os Estados Unidos não sabiam o que era. Era o dia e a hora e o minuto e o mês da vinda de Cristo, que ninguém sabia, nem os anjos do céu, nem o Filho. Mas unicamente o Pai. Foi aquele mistério que Deus deixou cumprir, aconteceu. Era o sétimo selo, que William Branham era o mensageiro do sétimo selo. O povo da própria mensagem, tem uns que estão esperando o irmão Branham para sétimo selo. Isso já passou. Não existe mais sétimo anjo agora não. Agora é o ministério da esposa de Cristo que comeu o sétimo selo. Agora, vocês estão ouvindo aqui um louco, mas que comeu. Você diz, você é doido falar, mas eu comi o sétimo. Eu não estive lá fisicamente nos dias que William Branham estava no Monte Pôr do Sol, como muitos homens andaram por irmão Branham, e até hoje só conta curas, milagres que o irmão Branham fez. Isso é a primeira e segunda etapa. Cadê um Josué, um Caleb, que sai dos Estados Unidos e que andou no ministério de William Branham, que viesse por todas as nações e passasse pelo Brasil e fosse um louco desse que dissesse, irmãos, vocês estão esperando ainda em William Branham? Não, já aconteceu. Vocês estão esperando em sétimo selo ser revelado? Já foi. Você está esperando em 7 trovões ser revelado? Já foi. Como Deus não achou um doido nos Estados Unidos, ele encontrou no Brasil. Eu não estou ligado a lugar algum. Minha casa é o céu, ao teto. Meu líder é a palavra, o Espírito Santo manifestado no dia. Não estou em busca de poder. O que eu falo não me dá poder. Eu já tenho. O que eu falo não está me dando poder, está me dando mau nome. Você é doido, você é o falso profeta. Esses são os nomes que nós recebemos. Não escute os CDs dele. Por certo, se escutar você vai desenrolar. E se não for eleito, você vai acabar de enrolar como a serpente. Porque está escrito. Se vence a Satanás com o que está escrito, e nós estamos vencendo também a Satanás dentro dos grupos da mensagem.
Você pensa, Satanás é da igreja católica, do bandista. Não, Satanás é o maior crente da mensagem do William Branham. São Tiago chegou ao ponto de dizer assim: você crê que Deus é um só? Faz bem, porque até os demônios creem. Então esse negócio que vem gente aí dizendo ele é 2, ele é 3, completa você. Satanás não crê assim. Satanás unge o povo para crer assim. Mas se você conversasse um pouquinho com o diabo, ele diria que não adianta falar em 2 e 3, que eu ouvi ele. Eu conversei com ele. No mundo da tentação era só ele mesmo. Eu falei para ele me adorar. Sabe o que ele falou? Ao Senhor teu Deus adorará. Eu que tinha que adorá-lo. Ele falou que o Senhor era o meu Deus, o Deus de Satanás. Amém. O que é o sétimo selo? Cada mensageiro das eras representa um selo. William Branham representa o sétimo. Parágrafo 152 do sétimo selo. Agora, aqui está. Era o que tinha o sétimo selo. Me perdoe, deixa eu ver o 151 para concluir o pensamento. E notaram que disse que um desses anjos era muito estranho. Engraçado que o anjo mais estranho para ele era o anjo dele. Notaram? Era muito estranho. Me pareceu muito diferente dos demais. Estava numa constelação, 3 de cada lado e um em cima. E o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o sétimo anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Lhes disse que tinha um peito assim, robusto. Não estava em busca de poder. Ele estava com poder. Que tem uns que incham em busca de poder. Mas ele não veio em busca de poder. Ele é o poder da revelação. Ele é o poder que estava escondido e foi revelado. Aleluia. Ele tinha seu peito robusto, estava voando para o Oriente. Lhes disse também que me levantou, me suspendeu. Se recordam? Agora aqui está. Era o que tinha o sétimo selo. Ele era mais diferente. Um daqueles anjos. Ele era mais diferente. Para mim. E tinha que ser mesmo. Então ele não precisava falar, isso aqui é o meu anjo. É eu que tenho que falar para você. É o anjo de William Branham, que o povo não tem coragem de falar. Era o anjo dele. Era este que tinha o sétimo selo. 201 do sétimo selo. Eu leio só parte, porque você diz, por que não leio completo? Se lê completo, você fica crendo só que o sétimo selo não foi revelado. E não era revelado porque Deus em simplicidade. A pessoa não vê, não é revelado para você. O sétimo selo não foi aberto. Irmão Branham disse que não foi. Por quê? Porque a pessoa olhava e não via nada nele. Para começar, era a pedra que estava na copa da pirâmide. Era a pedra de coroa. E a pedra de coroa, sabe que eu tenho que ler isso também? Já me dá aqui? Eu nem sei que hora que foi. Só para me ajudar, para eu não ficar pregando muito, né? Eu gosto de fazer isso porque eu senti de Deus já faz uns 7 anos de pregar só 1 hora. Tem hora que eu extravaso. 201. Quero que note outra coisa que sucedeu. E se vocês chegarem a escutar a fita, senhores, que horas são? Ali escutarão que um anjo era muito sobressalente, os demais eram comuns, porém este certo anjo era muito notável. Ele estava à minha esquerda na constelação em forma de pirâmide. Recordarão também que foi na pirâmide onde estava a pedra branca misteriosa.
que não tinha nada escrito, e os anjos me elevaram de onde eu estava dentro dessa pirâmide formada por eles mesmos. Os mistérios de Deus eram somente conhecidos por eles, por esses 7 anjos, e eles foram os mensageiros que vieram para interpretar essa pirâmide, a mensagem do segredo dos 7 selos que estão dentro da pirâmide. Este anjo estava à minha esquerda, e ele era o último, o 7º anjo. A palavra último tem que entender, é o último. Último. Não, é o último, irmão, mas tem um depois. Não, é o último. Oh, eu tenho 4º ano só, gente. Eu tenho 4º ano lá de 1960. Se falar que o último tem um depois do último, está errado, é o último. Último anjo, contando da esquerda para a direita, porque ele estava à minha esquerda, vendo eu, assim de frente, para o oriente, para o ocidente, me perdoe. E ele vindo para o oriente, está à esquerda, e ele seria a mensagem do último anjo. Algo muito extraordinário. Recorde como disse que tinha sua cabeça levantada, suas costas tão poderosas e agudas, e como disse que voou diretamente a mim. Eu, para mim, não precisa mais nada. Aquele 7º anjo da constelação era quem tinha o 7º selo, voou diretamente para William Branham, diretamente para mim. Isso para mim é o suficiente, certo? O que é que tinha um mistério lá dentro que tinha que ser revelado. Então, 168 do 7º selo, sei que tudo é bom, porque eu já estou terminando. Se for falar, tendo a mensagem de Mombrana, fala a noite inteira. Não é questão de ser um grande pregador, não. Muitas vezes você pode só encher o horário e não fazer nada. O povo não é esclarecido. Não é questão disso. A questão é que tem que entregar a mensagem do jeito que ela é. Agora, vejam bem, também, quando isso sucedeu, o irmão Jackson estava de pé num campo onde havia uma grande pirâmide. Havia algo escrito que as pedras, sobre as pedras, e eu estava revelando estas coisas escritas às pessoas. Agora presta atenção, tem coisa escrita e coisa não escrita, e lá ele estava revelando as coisas escritas às pessoas. Correto, irmão Jackson? E isto foi como um ano antes de que sucedesse. Logo em seguida, eu tomei uma espécie de alavanca e tirei a copa da pirâmide. E por dentro haviam pedras brancas onde não havia nada escrito. Então foi quando fui ao ocidente. Eu disse a todos: não venham ao ocidente, fiquem aqui e observem isto até que eu volte. Fui ao ocidente. Preste atenção. E a pedra de coroa, aquela pedra de coroa, ele teve que abrir com a alavanca. E quando ele abriu, tinham pedras brancas. Tinha nada escrito dentro. Nada escrito. Isso é 7 trovões. Não tem nada escrito. Espera lá para você ver. Fui ao ocidente e sucedeu esta grande explosão e voltei ao oriente com o Espírito Santo interpretando isso da palavra que estava sem escrever. Aquilo já foi tudo interpretado. O único que pode interpretar a palavra é um profeta. Ele é o intérprete da palavra de Deus. Isto é o que é um profeta. Ele não está em busca de poder. O mundo está em busca de poder. Eu não venho aqui pregar para 10 conosco, com os que andam comigo. 10, 11. Eu não venho aqui pregar em busca de poder com as pessoas. Pregar o que eu prego. Mas essas mensagens, quem deveria pregar são os grandes pregadores afamados, com as suas igrejas cheias por aí. Mas não é para eles também. A gente diz que é assim.
que era para grandes homens pregar. Nunca foi. Deus nunca pegou um grande pregador, diz, vem cá. Não, ele pegou o pequeno e fez ele pregar coisa que ele nunca imaginou na vida. Depois você procurava Pedro. Mas o que você pregou no dia de Pentecostes? Moço, que mensagem. Com 10 minutos de mensagem você batizou 3.000. Mas olha o tipo de mensagem. O povo hoje batiza 3, 10, tudo falando do Pai, Filho e Espírito Santo, que Pedro nunca batizou. Mas Pedro não estava em busca de poder. Eles estão. Pedro já tinha poder. Pedro tinha recebido. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Agora, você recebeu o poder hoje? O poder que nós recebemos hoje, meus irmãos, é de 1963. O poder que viviam recebendo durante todas as 7 eras era da primeira era da igreja. Deus derramou ali, e se você quiser buscar poder, já estava na terra. Você fica olhando para o céu e pedindo para o céu, mas já estava na terra. Deus já tinha derramado o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e o irmão Branham diz, Deus nunca saiu da terra. A hora que ele saiu da terra, ele subiu para o céu, 50 dias depois ele voltou para a terra outra vez em forma de Espírito, e esteve aqui até nos dias de William Branham. Aí entrou em William Branham, fez o seu trabalho, porque o que é o ministério de William Branham? É o ministério do Filho do Homem, que veio para revelar a palavra de Deus. É aquela manifestação de São Mateus, capítulo 24, verso 36. Dia e hora ninguém sabe. E também é os dias de Noé, os dias de Ló. São os dias do Filho do Homem. Tem 2 coisas de moralidade na terra: dias de Ló e dias de Noé. Casamento e divórcio, dias de Noé, e homossexualismo, os dias de Ló. Lucas 17, 26 a 30, falei. Está em Mateus capítulo 24, verso 37 e 38. É isso aí. É a sequência daquela mensagem do dia e hora que ninguém sabe. É a sequência. Agora nós temos a mensagem em suas infalíveis palavras de promessa, parágrafo 34. O irmão Branham diz, agora de 48, 40 anos depois, Jesus virá. Por quê? Porque está escrito em São Mateus 24, 34. E a geração que verá a vinda do Senhor é a geração que viu a figueira brotar. E a figueira brotou em 48, que foram os judeus voltando para a sua pátria, e 40 anos, desde 40 anos, é uma geração. Tem gente que está esperando Jesus vir. Não, nós estamos esperando o rápido. O povo deveria saber o que é vinda e o que é rápido. Ele não sabe. Procure com os grandes homens. Se você não encontrar, vai lá em frente. Amém. Vocês estão me ouvindo pela internet? Procura. Aí depois você vai lá. Se você crê, principalmente se crê no William Branham, você crê que ele é um profeta de Deus, que Deus fez a obra através dele, vou te provar. Dentro de 40 anos, se Jesus não veio de 48 a 88, a Bíblia está errada. William Branham falou errado também. Porque a Bíblia está escrito que dentro não passaria esta geração, a geração que visse a figueira brotar. E o irmão Branham diz de 48, 40 anos daqui, 48 mais 40 são 88, dentro dessa data ele virá. Agora, se vocês entenderem que o irmão Branham não podia falar, porque era a terceira etapa, e Deus disse para ele, não diga a ninguém. Ele pregou isso em 64, 65, suas infalíveis palavras de promessa. Ele pregou, ele diz, virá, já tinha acontecido. Mas a Bíblia está dizendo que não era para dizer a ninguém. Por isso ficou este segredo. Mas se você vai agora nas datas certinho, quando Cristo veio lá no Monte Pôr do Sol, e o irmão Branham mostrou para nós, porque olha, os Estados Unidos fotografou, mas eu não fiquei sabendo que Cristo estava ali, porque os Estados Unidos fotografou. Não.
Está escrito aqui, qual é a atração sobre a montanha? Parágrafo 150. Está escrito, eles estavam tirando foto, olhando lá do Monte Lemo para o Monte Pôr do Sol, no Cânion Sabino, e não viram quando estávamos flutuando no ar. E eles tiraram a foto e não sabem o que é. Colocam no jornal, está aqui, ó. Suas grandes máquinas tiraram a foto, colocam no jornal, mas eles não sabem o que é. Tinha que perguntar para a Brana. Aí o irmão Brana diz, um dia no meu escritório, virando aquela foto um pouquinho para a direita, ali estava ele, olhando para nós. Quando Jesus veio, ele não veio como eles tiraram a foto. Eles não importaram com isso. Tiraram a foto assim, e você não percebe Cristo assim. Quando você vira a foto, você tem a foto aí? Tem. Muito bem. Quando você vira a foto ali, ela já está virada. Porque essa parte de baixo, ela sai aí, né? Só para me encerrar aqui. Porque esta parte de baixo, ela foi tirada assim. Essa parte aqui é a terra. Quando tiraram esta foto. E aqui você não vê o rosto de Cristo assim. Aí o irmão Brana diz, no meu escritório eu virei um pouquinho para a direita. Aqui está ele. E ele diz na mensagem, pode ver os seus olhos, pode ver o seu nariz, pode ver a sua boca, pode ver sua barba. Era ele mesmo. Só que o mundo não entendeu isso daqui. O mundo não entendeu. Você acha que o mundo vai entender hoje o que a gente está pregando, esclarecendo estas coisas para eles? Não, eles estão esperando em grandes coisas. Estamos esperando um grande poder. Você conversa com o povo da mensagem, não, irmãos, virá um grande poder. Virá um grande poder. Estão em busca de poder. Em busca de poder. O poder foi derramado tudo em 63. Não adianta você querer buscar poder. Vai buscar onde está. Se você não crê nisto que foi pregado, não crê no que foi lido, e lendo essas mensagens ainda não crê, não adianta nem buscar poder. Você não recebe mais poder. Não tem mais poder. O poder foi derramado em 63. Todo o poder. 7 selos, 7 trovões foram revelados pelo 7º anjo de Apocalipse 10:7. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Sabe o que William Branham era? Último anjo. Está escrito assim, ó, eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. Não é anjo para judeu. Então não é Moisés e Elias que irá para os judeus. Esse versículo, eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. As igrejas são gentias. E o último anjo para as igrejas gentias foi o 7º. Ele cumpriu tudo isso. Ele testificou estas coisas para as igrejas. Eu só estou aqui repetindo, porque esse é o meu ministério. Faço parte do corpo do Senhor Jesus Cristo, a esposa do Cordeiro, e eu tenho um ministério como pastor. Porque o profeta mostrou isso quando perguntaram para ele, a noiva de Cristo terá um ministério nos últimos dias? Ele disse, sim. É o que está acontecendo agora. Mas será tão simples. 159 perguntas e respostas sobre os selos. Mas será tão simples. É isso aí o que Deus já fez. É tão simples. William Branham foi tão simples. E as pessoas é mais fácil identificá-lo como um caçador, como um pescador, um bom atirador. Mas eu nunca vi atirar certo e dar no alvo certo, até na palavra, como deu o 7º anjo. Até os tiros no natural, ninguém atirava como ele. Se ele marcava no olho, pegava no olho mesmo. E quando ele pregou 7 selos, ele pregou 7 selos mesmo. E quando ele diz aqui que os 7 selos está ali no 7, no Apocalipse 10, ele está falando certo. 7 selos. Estava ali. Ninguém sabia nada, não escreva, mas quando ele meteu a alavanca no 7º selo, ele fala sobre isso.
pedras brancas, aí o Espírito Santo veio interpretando. Ele não diz William Branham, ele não diz ele não diz o sétimo anjo, eu estou fazendo isso. Ele diz não, o Espírito Santo veio interpretando isso que estava sem escrever. Irmãos, não estamos em busca de poder. O poder caiu e eu só estou te avisando onde buscá-lo. O poder já caiu. Depois de que Paulo chegasse e dizer assim, não, irmãos, é só vocês olharem para o dia do Pentecostes. Tem uma coisa, eu encontrei com ele na estrada de Damasco também. Eu sei quem ele é. Agora, Paulo era um profeta. E você tem que saber disso. Onde encontrar esse poder de 7 selos, 7 trovões? Isso daqui você não encontra em seminário batista, seminário pentecostal, seminário luterano, e nem naqueles que estudam a mensagem de Mombrana como um seminário. Não aprendem nada. É por revelação. Você toma as mensagens, fale contra isso. Agora você está falando contra o sétimo anjo. Eu não sou nada, mas essa mensagem que prego não é minha, é do sétimo anjo. Então, encerrando, eu estou cumprindo o meu ministério. Apocalipse 10, 8 a 11, é o ministério da esposa de Cristo. Com meu livrinho, vai e profetiza a povos, reis, nações e línguas. Eu estou fazendo a minha parte. Se você puder fazer a sua, faça a sua. Porque eu, como um pastor, estou fazendo a minha parte. Estou profetizando o máximo que eu puder e dizer, já cumpriu. Não estou dizendo, iludindo o povo para uma grande coisa. Vai vir, vai acontecer. Não, já aconteceu. E o Mombrana diz ainda, nas 70 semanas, aquilo que vocês estão esperando de grandes milagres, grandes sinais acontecer, não será na era gentia. É com Moisés e Elias na era judia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor dá da gente falar estas coisas. Ajuda seu povo, ilumina-nos mais com esta verdade. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, abre os olhos do povo que me ouve através da internet. Que eles tenham os olhos abertos. Todos nós venhamos enxergar mais, não em busca de poder, mas sim sentindo o poder da revelação dos 7 selos, dos 7 trovões dentro dos 7 selos. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.